Estamos todos bem, meus irmãos? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Todos conheciam essa música que a gente acabou de cantar agora? Todos conheciam? Quem já cantou ela pelo menos mais de uma vez? Irmãos, eu já cantei essa música também várias vezes. Mas às vezes, quando a gente está mais sensível para o Espírito Santo, ele ministra coisas novas no nosso coração. Amém? Os irmãos creem nisso? Que quanto mais sensível a gente tiver, coisas novas o Senhor vai falando. E eu estava cantando essa canção agora e pensando, falei, Senhor, nós confiamos no seu infinito amor. Quantos confiam no infinito amor do Senhor? Irmãos, a gente fala isso com uma naturalidade muito grande. Mas nem sempre é fácil confiar no infinito amor do Senhor. A gente que é pai, a gente que é mãe, sabe que às vezes a gente dá uma palmada, dá uma chinelada no filho, não é porque a gente deixa de amar, pelo contrário, porque a gente ama demais. E a gente não quer que ele se dê mal, que ele entre por um caminho errado, e a gente corrige de uma maneira mais simples. É assim, não é, irmãos? E talvez na cabeça daquela criança está assim, meu pai não me ama porque ele me bateu. Meu pai não gosta de mim porque ele me corrigiu de uma maneira mais firme. Mas a gente que é pai, a gente sabe o quanto que a gente ama e o quanto dói até na gente por fazer aquilo. É verdade, não é, irmãos? Pois bem, a gente acabou de declarar que a gente confia no infinito amor de Deus. Já aconteceu com os irmãos de vocês se questionarem algumas coisas que estão vivendo? Já aconteceu? Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Mas a gente acabou de declarar, Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei por que eu, não é sempre assim, por que eu, Senhor? Mas nós confiamos no infinito amor de Deus. Nós confiamos na palavra que diz que, ainda que a gente não entenda, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amém, meus irmãos? Eu quis compartilhar isso com os irmãos porque, poxa, acho que eu nunca tinha olhado por esse lado. Talvez quando eu questionar Deus a próxima vez, ele fale assim, peraí, tu não cantou que confia no meu infinito amor? Eu não deixei de te amar porque você está passando por prova. Eu não deixei de te amar porque a situação não está fácil. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos partilhar da palavra do Senhor nessa noite especial, noite de ceia. Grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida nesta noite, amém? Grandes instruções, grandes palavras, grandes orientações da parte do nosso Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Amém? Primeiro livro dos Reis fica depois de 2 Samuel. E fica antes de 2º livro dos Reis, antes de Crônicas. Louvado é o nome do nosso Senhor. Amém? Todos acharam? Amém? Se não tiver alguém que não achou, pede ajuda aí, nós vamos esperar. Todos acharam? Glória a Deus. Então, 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Glória a Deus. Amém? Amém? Podemos ler? Diz assim então, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os seus profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo foi para o deserto, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e... O que está escrito na sua Bíblia aí, meu irmão? Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir.
O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se. Por quê? Muito longa será o seu caminho, ou porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? Só até aí. Amém, meus irmãos? Pois bem, vamos entender. Eu sempre digo, né, e os irmãos já nos conhecem, sabem disso, que todo texto tem um contexto por trás. Amém? Elias, a gente começa a ler o texto falando que Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito. Quem era Acabe? Acabe era o rei de Israel, que um dia anterior estava no cume do Monte Carmelo, juntamente com Elias e mais 450 profetas, 400 profetas de Baal, 400 de Azerá, e eles estavam lá em cima duelando para saber quem seria o verdadeiro Deus. Quando eles estavam nesse duelo de saber quem seria o verdadeiro Deus, não era apenas um debate de par ou ímpar, em que ambos iriam para casa, quem perdesse e quem vencesse. Não seria como uma pelada de futebol, ou então como um jogo de videogame, que os dois perdem, ou que um ganha e o outro perde, e tudo permanece da mesma forma. O embate que se deu naquele dia, né, na verdade no dia anterior ao texto que a gente leu, era um debate que aquele que perdesse, perderia não apenas a sua crença, a sua convicção, mas acabaria perdendo a vida. A Bíblia nos mostra que quando Elias sobe para duelar contra eles, ele olha para um lado, olha para o outro, e ele estava com quem mais que irmãos? Sozinho. Quantos profetas do Senhor tinha? Só Elias. Você acha realmente que se Elias tivesse perdido, que ele ia descer vivo de lá? Claro que não, irmãos. Ele ia ser escarnecido, falou assim: foi por causa de você, Elias, que 3 anos e meio não choveu na nossa nação. Você tem noção quantas casas ficaram sem água? Você tem noção quantos bebês choraram pedindo água para sua mãe e não tinha água? A culpa é sua, Elias. A gente vai te esquartejar agora de raiva. Só que o desfecho da história não foi esse, porque a Bíblia nos diz que eles começaram a clamar a Deus, a buscar ao verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram a Baal, e o Elias, que nós vemos na Bíblia como representação máxima da profecia, ele clama ao Deus verdadeiro. E a palavra nos mostra que aquele Deus que respondesse com fogo, esse seria considerado verdadeiro Deus. Qual Deus, irmãos, que respondeu com fogo? Baal ou o Senhor? O Senhor. E aí é desse texto que a gente vê aquela música do Fernandinho, né? Fala assim: caia fogo do céu, queima este altar. Para quê? Mostra para esse povo que o quê? Que há Deus em Israel. Era Elias, como se Elias estivesse cantando: Senhor, caia fogo do céu, queima esse altar. Para quê? Só para mostrar para mim? Não, Senhor, eu tenho convicção, mas esse povo não tem. Então mostra para ele que existe um Deus em Israel. Amém? Às vezes a gente precisa que Deus mande fogo na nossa vida, sim ou não? Mostrar para as outras pessoas que existem Deus na nossa vida. Aleluia, hein? Na verdade, Deus estão zombando de mim. Eles estão falando que não existe Deus. Então faz cair fogo nesse humilde altar. Mostra para esse povo que há Deus na vida do Vitor, da Letícia, da Jane, e por assim vai. Amém? Quantos queriam que o Senhor manifestasse dessa forma? Todo mundo quer, né, irmão? Só que Elias, primeiro de tudo, ele reparou o altar do Senhor. Amém? Guarda isso aqui, né? Nem o contexto que a gente ia falar. Pois bem, só que o contexto nos mostra que depois que todo o povo vê que de fato o Senhor, nosso Deus, responde com fogo, todo mundo larga os seus chicotinhos, né, de Baal, sei lá, assistiu o chicotinho, tô falando que eles se cortavam, as suas faquinhas, as suas coroas, as suas capas, e começam a clamar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pois bem, agora já era. Elias então saca da espada e mata todos os profetas, aqueles que correm. Até o povo israelita que estava naquela assim, de não saber quem seria o Deus, ajudou, pegou na espada e acabou de matar os profetas de Baal. É nesse contexto que Elias se encontra. Ele vai para casa agora, né, de boa, por assim dizer, depois da chuva, que a gente sabe que desceu uma grande chuva. Ele está agora na sua casa, no seu espaço, mas o rei de Israel foi para a casa dele também, lá para o palácio. E quando ele chega no palácio, ele conta para a esposa dele, Jezabel: ô meu bem, você não sabe o que aconteceu? Vou te contar as boas novas. Ontem a gente estava lá, você tem noção do que aconteceu? Ele clamou e caiu fogo do céu. E ainda assim a mulher não se converte, ela não se quebranta, pelo contrário, falou assim: que os meus deuses, que deuses? O que não pôde responder com fogo. Que os meus deuses façam com você, que é servo do Deus que responde fogo, o que você fez com os meus servos. Está vendo que não faz sentido? Isso nos ajuda a entender quando alguém fala assim: olha, eu vou jogar uma praga em você, eu vou botar o seu nome na macumba. Você precisa ficar com medo, sim ou não? Porque os deuses que eles estão clamando contra você
é muito menor do que o Deus que está sobre a sua vida. Amém? Não é assim que a gente cantou? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pois bem, mas Elias não pensou assim na hora, irmãos. Diz a palavra que quando Jezabel mandou um recado, falou assim: eu vou passar o cerol em você. Já viu a expressão passar o cerol, não é? Eu vou te matar, cara. Do jeito que você fez com meus profetas, eu vou fazer com você. E se amanhã, a essa hora, você não tiver como um dos meus profetas, que os meus deuses façam comigo isso e até mais. E Elias ouve a palavra e diz a Bíblia que ele teve medo e por isso ele foge. E ele não apenas foge e vou ali para a casa do meu vizinho, não apenas foge e vou ali para a casa da minha tia que mora no bairro Santa Luzia. É igual a gente fez muito no contexto de pessoas que se envolvem com o mundo da criminalidade. Quando ele está jurado de morte num bairro, ele pega um ônibus e vai para a casa da tia que mora no bairro vizinho, no bairro perto. Os irmãos já ouviram casos assim, semelhantes, não já? Pois bem, ali onde eu trabalhava em Matias, às vezes acontecia isso. Gente saía fugido de Juiz de Fora e ia para lá, por causa de tio, de parente. E da mesma forma, a gente saía fugido de lá e ia para casa de tio, de parente aqui em Juiz de Fora. Mas ainda assim, é um deslocamento pequeno, os irmãos entendem isso? O medo de Elias foi tão grande que ele não apenas quis fugir para a casa do vizinho, quis fugir para a terra ali do lado, mas diz a palavra que ele faz uma caminhada agora de 40 dias e 40 noites. Uma caminhada fácil ou difícil, irmãos? Difícil, irmãos. Pesada, puxada. No deserto, tinha sombrinha toda hora? Tinha guarda-chuva? Não tinha. Tinha cobertorzinho para poder proteger do frio à noite? Também não. Era uma caminhada puxada, difícil, doída. Todos nós também temos caminhadas difíceis e doídas. Amém? Isso para nós entendermos que quando a palavra fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, é para o bem, mas também é para o mal. É para as coisas boas, mas também são para coisas difíceis. Nós vamos passar por dias difíceis. Agora, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, da parte do Senhor, que Deus ministrou no meu coração já há alguns dias, é o que Deus fez antes de Elias começar a caminhada dele. Porque, irmãos, quando Elias ele se dispõe a caminhar, ele sai de uma maneira, e pelo texto que a gente vê, embora a Bíblia não teça maiores detalhes, nós podemos entender pelo desfecho dele. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava assistindo uma reportagem falando das pessoas que estão fugindo do Talibã no Afeganistão. Os irmãos têm conhecimento do que está acontecendo lá, não tem? Pois bem, estava mostrando duas mulheres desesperadas, duas irmãs, né, que fugiram junto com as crianças todas, né, filho de uma das mulheres, fugiram, e assim, sem saber para onde ir, sem saber como ia fazer, porque eles estavam com medo. E o medo nos faz tomar algumas decisões que a gente vai para alguns lugares sem nem refletir, faz algumas coisas sem nem pensar, sem preparação para aquilo. Amém? Por quê? Se eles estivessem preparados para aquilo que eles iriam fazer, talvez eles tivessem planejado a viagem, talvez tivessem arrumado a bolsa. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Bom te ver. Então, talvez ele tivesse se preparado, talvez tivesse todo um contexto. Mas diz a palavra que Elias estava com medo. Irmãos, quando você está com medo, você fica de boa lá na sua vida? Vou arrumar minha mala aqui, semana que vem talvez eu vá de viagem. Está desesperado. E Elias então sai de uma maneira quase que com a roupa do corpo, já viu essa expressão, sai com a roupa do corpo, né? E vai embora, porque ele não quer correr o risco da rainha chegar e matar ele. Sai correndo. Quando a gente vai fazer uma viagem, ainda mais a gente que tem criança, a gente pode fazer uma viagem curta, irmãos. Vamos supor, vai daqui ali em Santos Dumont. A gente quer preocupar com tudo. Se a criança vai fazer xixi na roupa, se a criança tem água para beber, se a gente vai ficar com fome, se vai precisar comer alguma coisa, se vai precisar parar num lugar, leva biscoito. É assim ou não é? Leva um rolinho de papel higiênico se sujar alguma coisa no carro, leva um monte de coisa. A gente se prepara, mesmo que seja uma viagem curta. A gente quer estar precavido. Só que o texto nos mostra que Elias saiu de uma maneira tão assim, quase que desabalada a carreira, sem pensar, e no meio do caminho, quem se preocupou com ele? O próprio Senhor. E Deus agora olha para Elias lá no meio do deserto, depois de andar um dia inteiro, Deus olha para ele e fala assim: ele não tem provisão para a viagem. Se ele continuar a viagem desse jeito que está, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque ele não se preparou para a viagem que ele iria enfrentar. E aí a Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor vem. Elias. Imagina, irmãos, os irmãos já andaram muito? Já tiveram a experiência de andar muito? Alguém já andou mais de 5 km num dia? 10 km? Não, alguém já? Estamos juntos. 15 km? Alguém? 20? Você está andando muito, irmão, misericórdia. 40? Não, então o que é isso? Esse irmão está no outro nível, tirando o nosso irmão Alex, está no nível assim, de Power Plus, que
Não estou nesse nível, não. Mas eu vivi uma experiência uma vez, isso em 2006, tinha acabado de formar no nosso curso de formação, aí o menino trabalhava comigo e falou, seu Vitor, vamos em Bitpoca? Eu falei, vamos. Alguém já foi lá, irmãos? Lá é muito bonito. Eu falei, é só essa vez só. Talvez mudou tudo, eu nem sei, né? Mas aquela vez eu fui lá. Ele falou assim, vamos lá e tal, e duas coisas me marcaram. Uma delas foi que ele falou assim comigo, olha, lá é um pouquinho frio, então você leva uma blusa. Aí eu pensei, poxa, um pouquinho frio? Vou levar uma blusa de moletom. Irmãos, pensa no arrependimento. Pensa num lugar frio, mas frio com força. É aqui lá. Porque é alto, porque venta, porque o tempo não estava legal. Estava uns dias de garoinha, igual esse que a gente está vivendo hoje. Nossa, passei um dobrado. E não só isso. Para mim, você chegava lá no parque de Bitpoca, você falava assim, olha que bonitinha essa pedra, olha que bonitinha essa cachoeira, olha que bonitinho esse outro negócio. Não, amor, não é tudo perto não, tem umas trilhas de um lado para o outro. E como a gente tinha, para minha primeira vez, ele, não, tranquilo, Vitor, a gente sobe por aqui, ó, aí a gente vai no tal de Pico do Peão, que é de um lado de cá, e do outro lado lá tem um tal de Janela do Céu. Só dando os nomes para os irmãos entenderem. Só que aqui embaixo que é a divisão. Para aqui você vai no Pico do Peão, para cá você vai na Janela do Céu. Eu, não, é tranquilo. Eu já tive aqui um tempo atrás, quando você sobe no Pico do Peão, você pula uma cerquinha aqui, anda um pouquinho e chega na Janela do Céu. Eu, sem maldade nenhuma, falei, tudo bem, vamos fazer isso então. Vamos subir, mandamos para diacho. Depois daqui, eles andamos um tempão para chegar na Janela do Céu e depois voltar. Aquele dia a gente andou quase 20 quilômetros. E eu não estava acostumado. Aí, moral da história, cheguei, 7 horas da noite, o que eu vou fazer? Berço, dormir. E quem disse que acordava no outro dia de manhã cedo? Eu estava arrebentado, quebrado. Isso para mostrar para os irmãos, para compartilhar, que até uma caminhada de um dia inteiro, se não for algo que a gente tiver preparado, ela vai nos desgastar muito, sim ou não? Elias diz a palavra que ele andou um dia inteiro no deserto. Um ambiente ruim, um piso, um solo ruim, todo o contexto desfavorável. Agora ele chega de noite e está dormindo, o sono dele estava leve ou estava pesado, irmãos? Devia estar carregado, irmãos, conseguem entender essas coisas? Mas bem, aí vem um anjo e fala assim, Elias, levanta e come. Ele levanta, olha e tem um bolo, um pão, né, assado sobre brasas e um jarro de água. Ele come o bolo, bebe a água, volta a dormir. Mas não era o suficiente, o anjo volta de novo e fala assim, Elias, você não está entendendo, cara. Levanta, come, bebe, porque a sua viagem será longa. Se você não comer, se você não beber, tu vai perecer pelo caminho. Agora, o que esse texto lá de trás ele tem a ver com a minha e com a sua vida? E esse aqui é a parte mais importante das Escrituras, por assim dizer. Quando a gente consegue olhar para a Bíblia e enxergar a nossa vida dentro dela, amém? Quando a gente consegue olhar para a palavra e enxergar e falar assim, o que essa palavra quer comunicar comigo? Porque senão a gente vai ficar falando de história, de que aconteceu lá 2000 anos atrás, e isso não vai gerar vida dentro de nós. Agora, nós precisamos agora nos colocar no lugar de Elias, porque todos nós enfrentamos por caminhadas diárias, seja uma caminhada de um dia, quando a gente acorda durante o dia, irmãos, pela manhã, você sabe o que te espera no seu dia? Não! A gente ora aqui, às vezes, no final do culto de domingo, Senhor, nos dê uma semana abençoada, guarda o nosso coração, nos abençoa, porque a gente não sabe o que nos espera. Quando a gente nasce, na verdade, a gente não sabe o que nos espera. Você sabe o que espera? Esses dias aconteceu 2 fatos interessantes. E eu acho que foi até no mesmo dia. Um rapaz de 20 anos foi fazer a prova da polícia, os irmãos ficaram sabendo? Menino de 20 anos, irmãos, 20 ou 21, fazendo o TAF lá da polícia para poder entrar na polícia. Morreu, irmãos, correndo. Olha que coisa triste. Saiu de casa cheio de sonhos, cheio de gás para ser aprovado no concurso público. Morreu correndo. Quem poderia imaginar um negócio desse? Ninguém. A outra ali na Avenida dos Andradas, 2 moças esperando para atravessar a rua, bonitinho, na faixa de pedestre. Um carro sai do posto dos governados, faz uma curva estranha e pega as 2 meninas em cima da calçada. Olha que fatalidade. Os irmãos, você entende que a gente não tem como prever a nossa vida? A nossa viagem é incerta, ela é totalmente desconhecida para nós. Por isso a gente canta, Senhor, eu confio no teu infinito amor, porque o amor de Deus nos guarda, nos protege, ele nos blinda. Agora, isso significa que nós não vamos ter desafios na nossa vida? Não. Significa que ainda que a gente passe por situações difíceis, o Senhor está presente a nos guardar. Elias estava com medo, é como se Elias tivesse vivido uma experiência assim fenomenal no dia anterior. Isso acontece conosco, Deus fala, Deus opera, a gente participa de um culto maravilhoso no domingo, aleluia, se hoje aparecer 1000 diabos na minha frente, vou expulsar os 1000, porque a gente está cheio de um poder, fogo puro. Mas chega na segunda-feira, às vezes a gente está lá embaixo, acontece com os irmãos? Acontece?
normal, irmãos. Isso acontece comigo e com você, igual aconteceu com Elias. Um dia, você imagina, irmãos, 850 homens. Se fosse 850 homens fracos, já dava medo. Jogando para baixo, mas eram 850 homens. Elias não só afrontou a todos eles, mas depois que Deus respondeu, ainda matou todo mundo. Agora uma mulher grita lá do palácio: vou te matar, cara. Ai, meu Deus. E ele sai correndo. Os irmãos entendem como é que há um desnível na nossa vida? Uma oscilação? E isso é normal? Tem dias que você vai estar super bem, super para cima, super otimista, cheio do poder, mas tem dia que você vai estar embaixo. E você precisa entender que isso é normal. Agora, o que nós precisamos encontrar nesses dias? A provisão do Senhor para cada um de nós. Quando Elias estava para começar a jornada, Deus falou assim: cara, não tem como, Elias, você caminhar, você andar por esse deserto, passar por essa jornada que você vai passar, se você não estiver alimentado, se você não comer daquilo que eu estou preparando para você, se você não se alimentar, Elias, do que eu estou colocando aqui à sua disposição, você não vai conseguir passar pelo deserto. Irmãos, a nossa vida é um deserto, sim ou não? Tem dias que está mais fácil, tem dias que está mais difícil, mas é um deserto. Agora, da mesma forma que lá atrás Deus preparou uma provisão para Elias caminhar no deserto, Ele também prepara para mim e para você. O Senhor também prepara para mim e para você uma provisão para a gente caminhar no deserto. E olha que interessante, o Senhor ele não apenas prepara a provisão, mas Ele nos avisa para comer. Amém? Você já sentiu cobrado pelo Espírito Santo para ler a Bíblia? Já sentiu? Cobrado pelo Espírito Santo para orar? Cobrado pelo Espírito Santo para sair de uma situação? Para desligar um programa de televisão? Para não assistir mais determinado vídeo? Você vê uma rodinha de amigos, o Espírito Santo fala assim: vai lá não, vai lá não, vai lá não. Já sentiu isso já com os irmãos? Pois bem, olha só, o Espírito Santo, ele não só prepara a provisão para nós, mas ele nos avisa. Ele não faz isso não, filho. Anda para cá, se alimenta disso aqui, porque isso vai te fazer bem. Aquilo dali não. Olha o que ele fez com Elias. Elias estava prestes a começar uma caminhada e ele avisa: Elias, come, por quê? Você não sabe o que te espera. Talvez irmãos falassem com Elias: olha, Elias, você vai ter que andar 40 dias e 40 noites. Ah não, pelo amor de Deus, assim não, eu prefiro ir lá enfrentar a rainha. Mas como ele não sabia o que tinha, ele saiu andando, saiu fugindo. Agora o Espírito Santo chega através do anjo do Senhor e fala com ele: olha, cuidado, porque a sua jornada vai ser cumprida, e se você não se alimentar, você vai morrer no meio do caminho. Então, todas as vezes que o povo de Deus entra no deserto, Deus prepara a provisão. Assim foi com Elias. Lembra depois, ou depois não, antes, né, na verdade, cronologicamente. Lembra quando o povo de Israel entrou no deserto? Deus fazia chover o que do céu? O maná. A provisão de Deus estava ali, ó. E Deus não só disponibilizou o maná, mas deu instruções: coma todo dia, não guarde para o dia seguinte, pode fazer bolo. Então Deus falou assim: olha, a maneira de vocês sobreviverem no deserto é se alimentando daquilo que eu tenho provido, se alimentando daquilo que eu estou disponibilizando para vocês, porque se você não comer, você vai morrer no deserto. Então o Senhor ele manda a sua provisão, mas é interessante que ainda como o maná, para pensar, Deus falou assim: olha, o maná está aí todo dia, pode comer muito, pode comer pouco, mas era obrigatório comer do maná? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não, hein? Se não quisesse comer, não comia. Só não podia reclamar depois que morreu de fome. Os irmãos estão entendendo? Pode comer. A Bíblia diz assim: não faltava ao que pegava pouco e não sobrava ao que pegava muito, porque cada um pegava conforme a sua fome. Então está mostrando o seguinte: olha, você pode comer à vontade da provisão que Deus dá para você, da provisão que Deus coloca sobre a sua vida. Você pode se abastecer o tanto que você quiser, não vai faltar. Ah, vou ficar fanático, vou ficar cheio demais. Não, não vai não. Mas agora, se você fala assim: eu também não quero comer, não come. Se Elias falou assim: ah, onde o senhor acorda, Elias? Ah, estou vendo, não quero comer não. Ia ficar sem comer, irmãos. Agora ia perecer no deserto. Poderia depois ele reclamar do infinito amor de Deus? Sim ou não? Não, porque a provisão foi dada. Os irmãos entendem isso? Então, irmãos, o Senhor ele prepara para mim e para você provisão. Quando a gente fala que Deus prepara a provisão, no mundo materialista que a gente vive, o que é a primeira coisa que a gente vê? Deus vai pagar minhas contas, eu vou ter um emprego que vou ganhar muito, assim, vou ter um carro legal, uma casa bacana. Só que, irmãos, não sei se os irmãos vão concordar comigo, tem pessoas que vão morrer na pobreza, quando eu digo morrer na pobreza, sem ficarem ricos,
mas que vão conseguir glorificar a Deus até o final da vida nisso? Os irmãos conseguem compreender isso? Tem pessoas que nascem ricas e vão morrer ricas e vão glorificar a Deus nisso. Tem pessoas que nascem pobres e no meio do caminho conseguem virar a mesa social, se tornam ricas e vão glorificar a Deus nisso. Agora, tem pessoas que se fizerem esse processo aqui, não vão conseguir glorificar a Deus, porque vão se perder no meio do caminho. Então, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, fala assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Todo mundo já viu isso, não já? Posso tudo naquele... O que ele está querendo dizer ali? Não é que se eu quiser um carro, eu posso ter um carro. Se eu quiser uma casa na praia, eu posso ter uma casa na praia. Não, não é isso que ele está dizendo. Os versículos anteriores, ele fala assim, olha, irmãos, eu já passei frio, já passei calor, já tive fome, já tive fartura, já tive triste, já fui alegre. É como se fosse assim, já andei de Mercedes, mas também já andei a pé. Já andei numa cama, já dormi numa cama confortável, mas também já dormi no chão. Então ele está dizendo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor for aquele que estiver me fortalecendo e estiver te fortalecendo, a gente é capaz de suportar todas as circunstâncias. Mesmo no dia que tudo parece mal, mesmo no dia que tudo parece errado, se nós estivermos ligados na fonte, na provisão que vem do Senhor, a gente é capaz de suportar. Amém, irmãos? Ah, mas o caldo está entornando, e está doença, está pandemia, por tudo quanto é lado. A gente é capaz de suportar se a gente estiver ligado naquele que nos fortalece. Elias começa a caminhar no deserto, o pé afunda na areia e passa aqueles calangozinhos correndo do deserto, né? Tropeça no espinho, tem pedra, tem sol, mas eu tenho me abastecido, eu comi da provisão que o Senhor me disponibilizou. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele conseguiu concluir sua jornada até o monte de Deus. Qual que é o segredo para mim e para você conseguirmos concluir a nossa jornada nesse deserto que se chama vida humana, passageira, pequenininha? Qual que é o segredo? Nos alimentarmos da provisão que Deus manda para nós. E eu posso ficar pobre? Pobre, posso ficar, mas eu continuo me alimentando da provisão que Deus manda para mim. Eu posso ficar rico de hoje para amanhã? Posso, mas eu preciso continuar me alimentando daquilo que Deus manda para mim. Amém, irmãos? Por quê? Porque como ser humano, eu estou sujeito a várias coisas, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, socialmente. A gente vê lá na Pernambuco, salvo engano, o prefeito lá baixou uma regra falando que a igreja só pode receber pessoas que aparecerem lá com um cartãozinho assinado que tomou as doses de vacina. Os irmãos viram essa situação aí? Quero ver isso? Tudo bem, se não aparecer lá com... então, eles deram o nome, não sei se é Corona Passe, alguma coisa assim. Então, enfim, se você não chegar lá e falar assim, eu tomei as 2 vacinas, não tem problema, você não pode nem entrar na igreja. Os irmãos entendem que socialmente a gente está cercado por um monte de circunstâncias? Pois bem, ainda que socialmente a gente esteja assim, a gente pode continuar sendo fortalecido pela provisão que vem do Senhor. Agora, uma coisa que é interessante é que quando a gente sai lá de trás da provisão do maná no deserto e traz aqui para frente, quem é o nosso maná, irmãos? Quem que é o pão vivo que desceu do céu? Quem que é o nosso sustento, a nossa provisão diária? Jesus. Quando, há um tempo atrás, eu brincava com as pessoas assim, feliz Páscoa, feliz Páscoa, feliz Páscoa. Mas, cara, mas a gente está em julho. Não tem problema não, ué. O que é a Páscoa? A Páscoa não é a ressurreição de Cristo? Ele precisa todo dia ser lembrado dentro do meu coração que ele ressuscitou. Então, toda vez que eu olho para um crucifixo lá, né, que às vezes os irmãos da Igreja Católica utilizam, que é a imagem dele lá, também os irmãos sabem o que é, sabe? Com Jesus pendurado lá, vou pegar o exemplo dessa cruz aqui, com o corpo pendurado lá, nós respeitamos os nossos irmãos, mas nós entendemos que ele não está aqui, a cruz está vazia, porque a Páscoa para mim, Jesus ressuscitou. Então a gente entende que todos os dias Jesus é a provisão de Deus para a minha vida. Qual que é o segredo, irmãos, para a gente conseguir suportar a caminhada nesse deserto que se chama mundo? A presença constante de Jesus. Tem condições da gente viver, a gente canta nas canções, né? Não dá, sem Jesus não dá, não é assim? Para viver não dá. Tem como você viver de uma maneira saudável sem a presença de Jesus no seu coração? Não tem, irmãos. Não tem. Então, a nossa provisão precisa ser Jesus. Agora, a gente pode se alimentar de outras coisas, irmão? Sim ou não? Seja sincero, pode se alimentar de outras coisas? Vou dar um exemplo para os irmãos. O anjo colocou lá o pão e a água para Elias. Não foi assim? A gente leu no texto? Pão e água. Se Elias acorda, falou assim, se ele acorda lá com o anjo chamando ele, falou assim, anjo, não, eu tenho aqui umas folhas de cacto, tem aqui uns gravetozinhos, eu tenho aqui umas hortaliças que eu trouxe lá de Israel, vou me alimentar delas. Ele podia se alimentar? Sim ou não, irmãos? Podia, mas ia dar sustento para a viagem?
Não. Então, a gente pode se alimentar de várias coisas durante o dia. A gente pode se alimentar de jornal, a gente pode se alimentar de amizades, a gente pode se alimentar de rede social, mas a nossa alimentação principal precisa ser aquela que é provida pelo Senhor. Porque se a gente não tomar esse cuidado, outras coisas vão entrar no lugar e a gente vai trocar a base da nossa alimentação. Posso fazer isso? Pode, mas não reclame de Deus se depois você não tiver força para continuar na jornada. Os irmãos estão compreendendo isso, irmãos? Porque, irmãos, a gente tem um Deus que nos ama de uma maneira infinita, que prepara o alimento para nós, que prepara para nós uma bússola, um mapa de como que a gente deve caminhar nesse deserto, que nos dá a provisão. Se a gente se alimentar dessa provisão todos os dias, a gente está alinhado com aquilo que Ele fez para nós. Agora, você vai concordar comigo que nem sempre a gente consegue se alimentar da maneira como a gente deveria, sim ou não? E quando a gente não se alimenta disso, a gente vai ver o seguinte: a nossa vida ela já não fica com a mesma força, com o mesmo tom. Um exemplo disso é se você fazer um exercício quando você está bem alimentado e você tentar fazer o mesmo exercício quando você está em jejum. É a mesma coisa? Não, seu corpo sente. Por quê? Porque não há alimento para suportar aquela carga. Eu perguntei semana passada, os irmãos vão lembrar, o que dava força para o Popeye, irmãos? Quando ele comia o quê? Dava força para ele, eu brinquei isso lá no meu serviço, o rapaz riu, né? Mas os irmãos lá aí também. Assim, o que dava força para o Popeye não era o espinafre, era ele comer aquilo que dava força. Porque se o que desse força para ele, por exemplo, no desenho, dá força para ele é o alface. E ele comesse espinafre todo o desenho que você visse, ele ia ficar forte? Não. Lógico que a gente não faz ideia, né? É o que estava no desenho animado. Mas dá para nós uma orientação, dá para nós uma bússola. Por exemplo, o que é o espinafre do cristão? A Bíblia, não é? Mas eu posso me alimentar de qualquer outra coisa. Então, o que vai me dar força não é eu me alimentar disso, daquilo. É me alimentar daquilo que me dá força. Os irmãos conseguiram entender o exemplo que eu quis dar? Porque se o papai lá quisesse comer um hambúrguer na casa da Olívia, quisesse sair para comer pizza, macarrão, aquilo poderia encher a pança dele, mas não dava a força que ele precisava para resolver os problemas. Porque o que dava força é quando ele se alimentava daquilo que era a chave, que era o vital para a vida dele. Quando eu, cristão, me alimento de rede social, quando eu me alimento de amizades, me alimento de informações do jornal e de tantas outras coisas, aquilo vai me satisfazer minha carne, irmãos. Às vezes é legal você assistir um vídeo de futebol, às vezes é legal você assistir vou usar a expressão, piada, porque nem toda piada tem cunho sexual, tem palavrão, não tem ou não tem? Você consegue se divertir, você consegue rir de umas anedotas, de umas coisas engraçadas, você pode se alimentar dessas coisas, porém, a base alimentar precisa ser a provisão que Deus mandou para mim. Quando eu me alimento dessa provisão, até as outras coisas vão sendo assentadas nos lugares corretos. Como assim? Por exemplo, tem gente que dá muito ouvido porque o amigo fala. Tem ou não tem? Sim ou não, irmãos? Se o amigo falou para fazer isso, ele não esquece o resto todo e faz aquilo dali. Porque o amigo falou para fazer. Mas quando eu me alimento disso aqui, eu vejo lá no Salmo 1 que eu vou ser bem-aventurado se eu não andar segundo o conselho de homens que não temem a Deus. Que eu nem posso parar no caminho dessas pessoas e nem se assentar com pessoas que estão distantes do meu Senhor. Não é isso que está escrito em Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos. Pois bem, então quando eu me alimento disso aqui, eu percebo que esse outro tipo de alimento não é ideal para mim. Que ele deve ter o lugar dele na minha vida. Então a gente precisa encontrar isso. Agora, caminhando para o final, para os irmãos entenderem. Irmãos, a palavra do Senhor está disponível para mim e para você todos os dias, sim ou não? Está disponível. Ela é obrigatória para você? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Obrigatória assim. Caraca, eu não queria fazer isso, agora eu sou obrigado a fazer. Não é, irmãos. O anjo do Senhor, ele te avisa, alimenta lá. Você não sabe o que te espera durante o dia. E às vezes, irmãos, o que vai garantir a nossa vitória no nosso deserto do diário é o salmozinho que você leu de manhã lá. É aquela palavra que Deus ministrou no seu coração, através de um louvor, na sua oração. É aquela palavra que você recebeu quando você leu. Mas eu não tenho força para ler um versículo. Lê meio versículo, mas lê. Abre a Bíblia. Porque às vezes na hora que você abre a Bíblia, os seus olhos caem em cima de um texto. Interessante, isso aqui não tinha percebido. E às vezes naquilo ali Deus vai falar com você.
É igual Elias. Como é que Elias viu o pão que estava na cabeceira? Ele precisou levantar, ele precisou acordar. Ele deu ouvidos ao anjo que estava chamando. Quem está me chamando? Levantou, olhou em volta. Ó, tem um pão ali. E se ele não se levanta? E se ele não procura? Se o olhar dele não vira? Se ele não presta atenção, ele não percebia a provisão que Deus estava preparando. E o anjo vai falar assim, cara, o seu dia vai ser cumprido, a tua viagem vai ser cumprida, então não deixe de se alimentar. Agora, os irmãos entendem que às vezes a gente sabe que precisa se alimentar e a gente não tem força para isso? Acontece com os irmãos? Sim ou não? Acontece, irmãos. Pois bem, ninguém, eu vou falar ninguém assim, sem comprovação, né? Mas grande parte das pessoas, ninguém se afasta de Deus, queria se afastar de Deus. Ninguém que desvia, fala assim, quer saber? Vou desviar. Você conhece alguém? Falou isso? Eu não conheço. Mas você conhece alguém que desviou, não conhece? Como é que ele desviou então? Como é que ele deixou de tratar esse alimento como importante? É porque ele foi de pouco a pouco se afastando sem perceber. De pouco a pouco ele, não, acho que hoje dá para passar sem alimento. Faz um sacrifíciozinho, passou sem alimento, ele viu, não morri não. No outro dia ele também faz de novo, não, eu também não morri não. E eu estou tranquilo, estou bem. E ele começa a deixar de ter isso aqui como importante para a vida dele. Talvez se no desenho do Popeye ele brigasse sem o espinafre, talvez ele não perdesse todas as lutas, irmãos. Talvez se ele desse um soco lá, talvez o braço dele não ficasse tão forte, talvez ele desse azar, o inimigo dele tropeçasse, batesse a cabeça, venci, rapaz, nem comi espinafre hoje, então nem estou nem precisando mais de espinafre. Talvez ele conseguisse vencer. Talvez, irmãos, pessoas que não dão valor para aquilo que Deus faz, para quem Deus é, também consigam vencer. Você conhece pessoas ímpias que prosperam? Tem um monte, irmãos. Pessoas ímpias que prosperam, que fazem negócios que dá certo, que vivem bem, eles estão vivendo sem o nosso espinafre espiritual, sem o nosso alimento provido pelo Senhor, e vão levando. Só que a provisão que vem de Deus, ela não pode ser ignorada na nossa vida, na vida do cristão. Por quê? Porque é daqui que vem a força para a nossa caminhada, para uma caminhada saudável. Quando a gente machuca o pé, por exemplo, a gente consegue andar, consegue ou não consegue? Mas não é um andar saudável, porque a gente está mancando, está sendo custoso, e quando a gente manca com a perna direita, a gente está sobrecarregando a esquerda. Então, se a gente não estiver bem alinhado de uma maneira saudável, a gente pode até caminhar, mas várias outras áreas da nossa vida vão sendo afetadas, porque algo não está certo. Então, quando a gente caminha sem dar importância para essa provisão que vem do Senhor, a nossa vida toda ela vai sendo afetada. Quando a gente tira Deus do lugar onde Ele deveria estar e coloca amigos, coloca redes sociais, coloca ídolos, coloca tantas outras coisas no lugar, a gente está deixando que essas outras coisas também saiam dos seus lugares. Por quê? Porque o Senhor, que tinha que ser a prioridade, não está sendo a prioridade na nossa vida. Como a gente diz, ninguém que sai da presença do Senhor fala assim, quer saber? Vou sair da presença de Deus. Como que essas coisas acontecem? Geralmente a gente começa a olhar e fala assim, poxa, eu vou lá na igreja, cara, a palavra já nem fala mais comigo. Assim ou não é? Vou na igreja, eu já não estou sentindo mais nada, eu vou lá, eu fico de olho aberto assim, já não faz nada muito sentido para nós mais. Eu acho que esse pastor não está com unção, não. Não é assim que geralmente acontece, irmãos? Porque de pouco a pouco a pessoa ela vai abrindo mão, vai desprezando. Agora, uma coisa que é interessante a gente olhar. Olha para o texto da ceia. O que Paulo fala? A gente vai ler daqui a pouco. Diz assim, examine se o homem é quem? E depois faça o quê? Coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E por isso há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Mas quem são essas pessoas? As pessoas que estavam comendo. Você entende que ela estava se alimentando? Ela estava comendo, mas estava fraco, estava morrendo. Por quê? Porque ela estava comendo sem um discernimento. Aquilo já não fazia mais sentido para ela. Quando a gente come uma comida saudável, a gente come com boa vontade? Come, não come? Agora, se a nossa comida estiver muito salgada, a gente come? Não. Já comeram comida salgada? Assim, bom, né? Dá 2 colheradinhas, deixa assim de canto. Já comeu comida sem sal também? É ruim do mesmo jeito, não é? Porque ela precisa estar alinhada, precisa estar balanceada. Agora, quando a gente vem para a presença do Senhor e a gente começa a imaginar, fala assim, nossa, tá errada essa comida, não tá boa, não tá legal, tá sem sal, tá sem graça. A primeira coisa que a gente fala é que o cozinheiro errou, assim ou não é?
o pastor não tem unção, missionário, eu estou dando exemplo geral, tá, irmãos? Não é daqui não, mas é um posicionamento comum que as pessoas começam a olhar e jogar o erro para fora. Assim, eu não vou me alimentar porque essa comida está sem sal. Eu não vou me alimentar porque essa comida está salgada demais. Lembra de Jesus quando deu a palavra para o pessoal? Disse, nossa, duro é esse discurso. E todo mundo começou a sair. Porque eles acharam o discurso de Jesus salgado demais, pesado demais. Agora, por que a Bíblia fala para a gente fazer um autoexame? Irmãos, você concorda que nem todo mal que você sente, você vai no médico? Tem coisa que você sente mal, que você sabe que você não está legal, mas você não vai no médico. Você faz um autoexame. Eu agora, antes de vir para a igreja, estava com dor de cabeça. Né? Vim até de óculos hoje. Falei, poxa, estou com dor de cabeça terrível. Mas eu não fui no médico por conta disso. O que eu fiz? Fui lá no armarinho também uma Neusaldina, resolvi o problema. Os irmãos compreendem isso? Que a gente consegue fazer um autoexame? Porque quando eu faço um autoexame, eu consigo me posicionar a respeito do que eu tenho que fazer. Eu preciso tomar um remédio para resolver esse problema. Agora, quando a gente faz um autoexame espiritual, a gente consegue enxergar em nós coisas que nós precisamos alinhar para que depois nós possamos fazer como o apóstolo Paulo disse: faça um autoexame e assim coma do pão e beba do cálice. Por que estou dizendo isso, irmãos? Quando a gente está gripado, a gente sente gosto de alguma coisa? Sim ou não? Não. A gente não sente gosto. E talvez a gente está gripado, está resfriado, a gente vai comer uma comida preparada com tanto carinho pelo Senhor, preparado algo com tanto amor pelo Senhor, para nos garantir o sucesso daquela jornada, e a gente olha e fala, Senhor, que comida horrível, não tem sabor essa porcaria, não vou comer. Como é que o Senhor ousa preparar uma comida sem sabor para mim, Senhor? E Deus está assim, cara, faça um autoexame. Faça um autoexame antes de comer. Porque se você fizer um autoexame antes de comer, você vai perceber que o problema não está na comida, está em você que está gripado. Você que está resfriado, é por isso que você não está achando sabor na comida. Mas como não faz um autoexame, acha assim, que absurdo essa comida que foi preparada. Então as pessoas, como a gente disse, que vão se afastando do Senhor, é porque se acostumaram. Nossa, a comida está sem sal hoje, está sem gosto. Nossa, palavras sem sentir nada. Mas ele não pensa assim, cara, será que sou eu que estou doente? Será que sou eu que não estou com paladar para receber essa palavra? Será que sou eu que não estou conseguindo entender o que o Senhor quer ministrar para mim? Será que sou eu? Pô, será que não é possível? Todo mundo está recebendo, mas será que sou eu? Ninguém faz esse autoexame, irmãos. Então, a importância do autoexame para a gente continuar a nossa caminhada cristã é para a gente perceber a nossa carência desse alimento que vem do Senhor. Amém? Quando a gente faz um autoexame, fala assim, cara, será que eu, Vitor, será que eu estou me alimentando o suficiente da provisão que Deus está dando para mim? Será que eu estou me alimentando o suficiente daquilo que Deus tem colocado na minha vida para mim conseguir completar a jornada? Ah, não. Por isso que tem muito dentre vós, muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. O que é dormir? Morrer, irmãos. Por quê? Porque Deus botou a provisão, Deus deu a direção, Deus falou que era para fazer, mas não fez. Então, quando a gente olha para a palavra, e a gente dá essa volta toda, passa por Elias, passa por Israel, passa pelo maná, para a gente chegar nesse ponto, a gente vai cear, irmãos. E diz a palavra que aquele que come e bebe do corpo do Senhor, sem discernir, sem fazer diferenciação do que está fazendo, ele está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Por que é para a própria condenação? Se você vai no médico e o médico fala assim, olha, vou dar um exemplo, tá, irmãos? O Joãozinho, quando o exemplo foi assim, a gente usar um exemplo. O Joãozinho vai no médico e fala assim, ó, você está com câncer. Mas eu vou morrer. Não, fica tranquilo, você não vai morrer não. Toma um remedinho vermelho todo dia. O que precisa tomar? Um remedinho vermelho todo dia. Ele vai para casa. Oh, graças a Deus, eu estou com câncer, eu vou ser curado. Só tomar um remedinho vermelho. Só que ele olha na estante dele, tinha um remedinho azul lá, sei lá que cargas d'água, alguém colocou, alguém ofereceu. Ó, esse aqui também é bom, botou lá junto lá um remedinho azul. Então, se ele tomar um remédio sem discernir o vermelho do azul, e se ele tomar o azul todo dia, ele está comendo para condenação de quem? Dele mesmo.
Ele está se enganando, ele está se alimentando de algo que não vai trazer resultado para a vida dele, porque ele não está discernindo. Irmãos, você pode participar da ceia do Senhor 5, 10, 15 anos. Se você não discernir, você está fazendo isso para a sua própria condenação. Não é porque Deus vai descer, vou te matar. Não, é porque você está deixando de usufruir do alimento que Deus está te dando para você ganhar força para caminhar. Então você vai morrer, você vai ficar fraco, não é porque Deus vai te tornar fraco, é porque você não fez um autoexame para perceber, falou assim, cara, o alimento não está fazendo sentido para mim. Essas pessoas que o apóstolo Paulo fala, pessoas que ficaram fracas, que dormiram, que adoeceram, é porque eles estavam comendo, mas sem discernir. Vem na ceia um mês, não senti nada, não discerniu. Vem no outro mês, cara, nada a ver essa palavra, né, cara? Viagem do pastor, viagem do missionário, nada a ver, não discerniu. No outro mês vem nascer de novo. Nossa, cara, quando será que está o jogo do Flamengo, hein? Vocês não sabem que o Brasil está jogando agora? Está jogando agora. Caraca, nada a ver. Vocês não entendem que está se alimentando, mas não está sentindo sabor naquilo que o Senhor está mandando? Porque o problema está na comida? Não, o problema está em nós mesmos, que não fizemos um autoexame. Se eu fizer um autoexame, assim, Senhor, eu estou gripado. Senhor, eu vou lá na igreja e ouço a tua palavra, eu não entendo nada. Senhor, eu leio a Bíblia de manhã, não faz nem sentido para mim. Senhor, eu não estou sentindo sabor em nada, estou achando que vou parar de comer. Não, meu irmão. Pelo contrário, toda vez que você faz um autoexame e sabe que você não está sentindo gosto, um dia é normal, outro dia é normal. Se nós que estamos aqui gripamos, a gente fica bem um dia, 2, 3. Se você ficar 15 dias gripado, você já começa a se preocupar. Começa ou não começa? Acho melhor ir no médico. Aí você vai no médico, o médico fala, você tem que comer, mas eu não sinto gosto. Mas tem que comer, mas eu não sinto gosto. O médico fala, come forçado. Aí a gente vai para casa e tenta comer forçado, sem gostar, sem entender, sem fazer muito sentido. Vem na igreja, se bate palma assim, Senhor, mas você está aqui. Os irmãos estão compreendendo isso? Você está comendo, forçado, Senhor, mas está comendo. Agora, se você percebe que o tempo vai passando, isso não muda, a gente vai no médico, aí o médico faz o quê? Fala assim, então deita ali na maca, que eu vou te aplicar um soro. Assim ou não é? O que é o soro, irmãos? É quando a gente para tudo e nos dispõe a receber um alimento de uma maneira mais interna e sem muito esforço. Como assim sem muito esforço? Você sabe como é que o soro funciona no seu corpo? Os irmãos sabem? Alguém sabe como é que o soro funciona no corpo? Eu também não. Mas funciona ou não funciona? Funciona. Então tem coisas que a gente não vai entender, mas se a gente permitir o Senhor fazer, mesmo sem a gente entender, mesmo sem a gente sentir gosto, o que a gente precisa fazer? Só parar e deixar Deus agir. Porque enquanto a gente estiver na correria, alguém consegue... Você já viu alguém no ônibus assim, com um vidrinho de soro? O que você vai fazer? Eu estou indo trabalhar, cara. Esse negócio assim, não estou tomando soro. Conhece alguém fazendo isso? Não funciona. Se ele não parar para tomar soro, não vai dar certo. Então, se você, meu querido irmão, tem percebido que as coisas do Senhor estão perdendo sabor para você, se você está percebendo que os alimentos que Deus tem colocado na sua vida, diante de você, de repente você já ouve música e fala, nossa, eu ouço os hinos, já nem fala mais comigo. Senhor, eu nem tenho vontade mais de ler a tua palavra. Senhor, quando eu ouço pregação, nossa, me dá até raiva de vez em quando, se o irmão estiver muito lerdo, estiver muito rápido, eu nem tenho vontade mais de ouvir. Se você está percebendo que as coisas estão perdendo sabor para você, opa, é hora de ligar o alerta. Faça um autoexame. Faça um autoexame, por quê? Senão você vai se alimentar e aquilo não vai fazer sentido para você. E aí o tempo vai passar, você deixa de alimentar. Por quê? Porque não faz sentido. Os irmãos estão compreendendo? Hoje, meus queridos irmãos, nós temos a oportunidade de fazermos um autoexame. E não apenas um autoexame qualquer, mas um autoexame na presença daquele que é médico, daquele que pode mostrar dentro do meu e do seu coração onde é que está o erro, onde é que não está legal, onde é que não está alinhado. E aí você pode pensar, poxa, missionário Vitor, mas eu tenho tantos problemas na minha vida, você está falando para me parar e me alimentar? Irmãos, qual que é a vitória que vence o mundo? Não lembra? Jesus diz assim, através do profeta de João, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A minha fé, a sua fé é o combustível para a gente vencer o mundo. Amém? É o que a palavra diz. Agora, quando é que a fé vem para dentro de mim? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para mim ter aquilo que é necessário para mim vencer o deserto, vencer o mundo, eu preciso ter a fé. A fé só vem quando? Quando eu ouço a palavra. Então, para mim vencer o mundo, eu preciso estar em contato com a palavra.
Olha só como é que uma coisa vai fazendo outra. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra, se o meu combustível para vencer o mundo vem pelo ouvir a palavra, por crer na palavra, por me alimentar da palavra, quando é que eu perco o meu combustível? Quando eu deixo de me alimentar, quando eu deixo de ouvir a palavra. Os irmãos entendem que é uma consequência? Então, meu querido irmão, Deus nos traz aqui nesta noite para fazer conosco como Ele fez com o profeta Elias. Talvez a gente esteja dormindo, Ele está fazendo aqui. Deixa eu te falar, Alex. Deixa eu te falar, primo. Para de se enganar. Para de se enganar. Às vezes a gente engana a nós mesmos, sim ou não, irmãos? A gente engana, a gente acha que está legal, a gente está fazendo algumas coisas que acha que ninguém vai ver, a gente vai em alguns lugares que ninguém vai ficar sabendo, a gente deixa de fazer algumas coisas, engana todo mundo, mas a gente não engana a nós mesmos e nem a Deus. Por isso a palavra diz, faça um autoexame, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É a oportunidade que nós temos de fazer um exame dentro de nós mesmos. Colocarmos diante do Senhor. Senhor, não está legal isso não. Eu não estou sentindo gosto mais. E como eu estou na presença do Senhor, que é médico, talvez o Senhor precise aumentar as doses de alguns medicamentos, de algumas orientações, para que eu possa me realinhar com aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Se coloca de pé nesta hora. Nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Talvez para alguns de nós, o Senhor vai falar não apenas para nos alimentarmos da palavra, mas Ele vai dizer, olha, se você se alimentar da palavra, 2 colherzinhas, mas continuar comendo pornografia, 2 pratos por dia, tu vai morrer do mesmo jeito. Se você se alimentar da palavra, meio prato de comida, mas se alimentar de rede social 2 horas por dia, tu vai morrer do mesmo jeito. Os irmãos lembram quando a gente era criancinha, a gente tomava biotônico Fontoura? Quem tomou biotônico Fontoura, irmãos, quando era criança? Hoje não pode, não, tem álcool, tem um monte de coisa, a gente enchia a cara do Gatorade lá. Pois bem, era um recurso que o nosso pai colocava em nós para aumentar o nosso apetite, para a gente tentar comer mais. Então, algumas coisas que Deus faz para nós, algumas situações em que Deus nos coloca, é para ver se aumenta o nosso apetite, para ver se a gente consegue comer mais daquilo que é importante para a gente continuar na nossa jornada. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, amado, querido e santo Pai. Pai, nós oramos nesta hora, Senhor, como homens e mulheres do Senhor, mas antes, Pai querido, de sermos homens e mulheres de Deus, nós somos homens e mulheres, seres humanos, que caminham, Senhor, por esse deserto tão difícil que é o mundo. Tantas vezes, Pai querido, o chão quente, Pai, nos faz tropeçar. Tantas vezes, Pai querido, as pedras do caminho, as pedras, Senhor, emocionais, as pedras sentimentais, elas nos fazem tropeçar, Pai. Tantas vezes, Pai querido, é o sol da injustiça que bate sobre nós, é o sol das críticas, Pai. Tantas vezes, Senhor, é o vento com a areia no deserto que faz com que os nossos olhos ardam, Pai, e de uma forma ou de outra, Senhor, a nossa caminhada vai ficando difícil. Mas, Senhor Deus, nesta hora, Pai, de uma maneira especial, eu quero orar, Senhor Deus, com cada um dos meus irmãos. Orar, Senhor, por cada um de nós, Pai querido, que talvez tenha olhado para dentro de si e já tenha perdido o sabor, Pai querido, na Tua presença, já tenha perdido o sabor da Tua palavra. Mas nesta noite, Pai querido, nós estamos na presença do Senhor, que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele Senhor amado que pode causar tantos e tantos efeitos positivos dentro de cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, nesta noite nós oramos a Ti, colocamos, Senhor Deus, a nossa vida diante do Teu altar. E assim, Pai querido, como nós, como seres humanos, nos colocamos na presença de um médico, pedindo a orientação dele, Pai querido, pedindo a direção dele para o nosso sucesso, na nossa saúde, nós aqui também, Senhor, nesta noite, pedimos a Tua orientação, a Tua direção, Pai, para nosso sucesso nessa jornada que se chama vida. Talvez, Senhor, alguns dos meus irmãos, Pai, estejam cansados, talvez, Senhor, já esteja perdendo o sabor no Teu alimento, mas nós oramos nesta noite, Pai, para pedir, Senhor, que assim como o Teu anjo, Pai, visitou Elias naquele dia, assim, Deus querido, como ele tocou, como ele mostrou, como ele explicou a importância do alimento, que assim também, Pai querido, o Teu Santo Espírito possa fazer com cada um de nós nesta noite, nos mostrar, Senhor, a importância do alimento para a jornada, nos mostrar, Senhor, a importância da Tua presença, da Tua
companhia, para que o nosso andar neste mundo, Senhor, seja um andar vitorioso. Pai querido, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem essa fé, Senhor, nós não somos capazes de suportar o dia mau. E a Tua palavra nos ensina, Pai querido, que a fé só é gerada em nós quando nós nos alimentamos da provisão que o Senhor nos envia. Por isso, Senhor amado, nós oramos nesta hora, pedindo, Pai querido, que se cumpra em nós, Pai, a Tua palavra, em que nós ouvimos, Pai, através da canção, que tudo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz é nosso direito, nossa herança, e nós só podemos tomar posse pela fé no Senhor Jesus. Por isso, Senhor Deus, nós oramos nesta hora, consagramos a Ti, Senhor, a nossa vida, colocamos, Pai querido, nosso coração e a nossa mente diante do Senhor, dando ao Senhor, Pai querido, total liberdade para nos mostrar hoje, nessa noite, nessa semana, nesses dias, Pai querido, aquilo que nós temos alimentado, que não tem sido, Pai, bom para a nossa dieta espiritual. Aquilo, Senhor, que nós temos alimentado, Pai, que tem nos prejudicado na nossa caminhada diante do Senhor. Pai querido, que nós não possamos cair, Pai querido, como o mundo cai, mas que nós consigamos ficar de pé diante do Senhor. Porque, Senhor, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E quem está em nós, Pai, é o Senhor nosso Deus. Nós oramos a Ti, Senhor, declarando que tudo que foi conquistado naquela cruz, Pai querido, a cura, um caminhar saudável, um caminhar vitorioso, Pai, nós tomamos posse. Uma vida saudável diante do Senhor, nós tomamos posse. A criação de filhos nos Teus caminhos, nós tomamos posse. Um andar saudável espiritualmente, nós tomamos posse. A vitória, Senhor, sobre toda depressão, sobre toda opressão maligna, nós tomamos posse. Porque tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz é nosso direito, é nossa herança. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Levante suas mãos para o Pai. Nós vamos agradecer a Deus por esta reunião, por este encontro, por um Deus que sempre nos dá uma palavra abençoada, amém? Quando a gente vai no médico, a gente volta para casa com uma receitinha na mão, assim ou não é? A gente precisa passar na farmácia, comprar o remédio e tomar o remédio para aquilo fazer efeito na nossa vida. Então entenda que você está indo para casa hoje com um receituário, com uma direção do Senhor para a sua vida, para você estar atento, fazer o seu autoexame todos os dias, não perder o sabor na provisão do Senhor na sua vida. Amém? Pai querido e amado, nós oramos, Pai, a Ti, exaltamos, Pai, o Teu santo nome, Pai, e celebramos a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado e Teu amor para conosco, Senhor, de nos mostrar que o Senhor ainda está preocupado com a jornada dos Teus filhos aqui na terra e que o Senhor, Pai querido, tem preparado uma provisão para os nossos dias que não são fáceis, mas o Senhor já nos deu a receita da vitória. Oramos, Pai querido e amado, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade para que todos os dias nos lembre, Pai, de levantar e de comer da Tua provisão. Que o autoexame, Senhor, ele seja constante em nossa vida, para que nós não incorramos no perigo de perder o sabor naquilo que o Senhor tem separado para nós. Pedimos a Sua bênção, Pai, para o nosso deslocamento para casa, que a nossa semana seja uma semana abençoada. Aqueles, Senhor, que vão viajar, Senhor, que aproveitem bem a viagem, debaixo da Tua bênção, debaixo da proteção do Senhor, Pai, que nós possamos celebrar ao Teu nome todos os dias da nossa vida. Nós oramos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e sempre. Amém.